Que Deus traga para nós esse ministro Alexandre de Moraes que Michel Temer acabou de descrever. A Polícia Federal que remove conversas de WhatsApp do ex-assessor do STF, o senhor Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, de sua esposa e de seu advogado. Uma ação que ocorreu após uma reportagem da Gazeta do Povo revelar as conversas. Talhaferro, que comandava a assessoria de combate à desinformação do TSE, negou para a PF ter vazado mensagens que embasaram a reportagem da Folha de São Paulo, aquela série de reportagens que, por exemplo, indicaram na revista Oeste uma das vítimas da perseguição do STF, lembrando a famosa frase: use a sua criatividade. O ex-assessor de Moraes foi indiciado por violação de sigilo funcional com dano à administração pública e o caso gerou polêmica ao revelar possível uso extraoficial do TSE por Moraes para fundamentar decisões contra bolsonaristas. Jorge Serrão, mais uma vez a PF atuando de forma, no mínimo, vamos assim, constrangedora para a instituição e para a terciidade que a PF deveria ter em relação a essas tensões políticas em andamento no Brasil. Sua opinião sobre essa atuação, a retirada das mensagens que todo mundo, no final das contas, já leu, porque já foram publicadas, né? Vamos fazer a política reversa. A Gazeta do Povo investigou esse caso. Foi lá, na fonte, no arquivo da Polícia Federal para achar o tal inquérito. Achou, pegou, fez a matéria sobre o assunto. Ok? Tranquilo. No dia seguinte, na tarde do mesmo dia, voltou lá para ver se o arquivo estava lá. E o arquivo não estava mais lá. Caso grave. O que aconteceu? Por que esse arquivo estava aberto? É a primeira grande intriga. Segundo, por que o arquivo desapareceu depois da revelação da reportagem da Gazeta do Povo, que praticamente falou sozinha nessa história? O resto da mídia brasileira não quis tocar no assunto de extrema gravidade. Reclamações, xingamentos, protestos do Eduardo Tagliaferro em quebra de sigilo telemático, telefônico, celular dele, mensagem de WhatsApp com a mulher, em que ele revela questões graves sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, afetando diretamente o ministro Alexandre de Moraes, com quem ele trabalhou no Tribunal Superior Eleitoral. O desejo nosso é que agora Deus proteja esse Eduardo Tagliaferro, depois de tudo que ele falou, e que também o proteja e abençoe, apesar do grande equívoco que ele cometeu, atuando ali naquela esquisitíssima assessoria de enfrentamento à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. Aquele foi um instrumento utilizado para censurar, conter a liberdade na eleição passada, nas eleições anteriores, a municipal e na presidencial. Não pode ser exaltado esse organismo, não é um organismo criado em lei pelo Congresso Nacional, faz parte da mania equivocada que nós tivemos aqui do Brasil, de ter o Tribunal Superior Eleitoral fazendo aí, às vezes, de legislador da eleição através de instruções do tribunal, instruções normativas exaradas pelo tribunal. Isso não é legítimo, isso não é legal, isso não é bom para a democracia, e quem censura eleição é tirania pura para o movimento democrático. É a corrupção completa do que seria uma democracia. O Brasil hoje carece disso. O Tagliaferro, ele disse que está tentando, ele pediu até, chegou a perguntar algumas informações para o Oswaldo Eustáquio sobre, eventualmente, como fugir do Brasil, como sair do Brasil, estava cogitando deixar o país. Os advogados dele estão negando, mas essa conversa foi publicada pelo jornalista português que obteve esses prints, essas imagens. Você acha que ele deveria se preocupar também, Tagliaferro, com a sua incolumidade e, eventualmente, como se proteger de um poder tão pervasivo como o STF? Olha, eu estou impressionado até agora como não saiu nenhuma notícia ou nenhuma ordem oficial sobre a prisão preventiva do Eduardo Tagliaferro. Muita gente no Brasil foi para o ferro sem ter dito metade
ou 10% ou 13% do que disse o Tagliaferro. Ele, nas conversas que foram reveladas pela Gazeta do Povo, ele aparece xingando o ministro Alexandre de Moraes. Caramba, jogo bruto, né? Então, esse aí, em outras situações, seria a ida do Tagliaferro para outro planeta, né? Sem direito à passagem de volta. Mas dessa vez, por enquanto, nada aconteceu. Se ele tem que temer pela vida, com certeza, todo mundo que afronta o sistema no Brasil tem que ficar preocupado, precisa ficar preocupado. E, aparentemente, pelas conversas que ele manteve, que foram reveladas pelo jornalista Sérgio Tavares, e agora também confirmadas e ratificadas pela reportagem da Gazeta do Povo, excelente matéria do Renan Ramalho, fica bem evidente que Tagliaferro passou dos limites na revelação. Agora, o grande ponto, o que ele falou é verdade ou não é? No mínimo, precisa ser apurado com todo rigor. Ele é alvo de um inquérito pela Polícia Federal, que já foi levado à Procuradoria-Geral da República, e pode haver aí um pedido, um aceite da denúncia contra ele, que pode avançar. Aí, se a Procuradoria acionar o Supremo e pedir ao Supremo que avalie se tem que aceitar a denúncia ou não, provavelmente Tagliaferro vai para as barras de ferro. E aí a situação vai ficar bem complicada. O que acontece no Brasil é uma anomalia, né, baseada em diversas retóricas inconstitucionais e que são inconsistentes em sua própria natureza. Tagliaferro é uma primeira ponta do iceberg da própria equipe de Moraes, que dá indícios de que, evidentemente, o que estava acontecendo era algo completamente errado e inconstitucional e, naturalmente, insustentável. Veja, ele não suporta a pressão e começa a dizer, e esses áudios, essas mensagens de WhatsApp acabam vazando, eu não sei se propositalmente ou não, mas o que deixa claro é que, se o Tagliaferro falar, revelar aquilo que ele sabe, ele teme pela sua própria vida. Ora, o Brasil precisa saber, então, do que se trata isso. O Brasil precisa saber quais são essas verdades. Será que diz respeito ao uso da criatividade? Será que diz respeito, por exemplo, a essa entrada ilegal do Felipe Martins aos Estados Unidos da América, que os Estados Unidos, inclusive a justiça norte-americana, já está em cima disso? Então são muitas coisas que acabam acontecendo que mostram a fragilidade da nossa democracia, sobretudo o superpoder do judiciário em detrimento de outros poderes. Anomalias jurídicas, processos inconstitucionais, perseguição, a desinformação, no caso, a desordem informacional, que é, a bom entendedor, é censura, que foi o que a Carmen Lúcia disse a respeito da Brasil Paralelo nas eleições passadas, um controle de eleição, acusações levianas, infundadas, pessoas inelegíveis, simplesmente porque fez reunião com o embaixador. Ou seja, essas anomalias elas podem começar a cair por terra mediante essas grandes revelações do Tagliaferro. Agora, o Brasil precisa saber. Ele precisa, sim, ser convocado a fim de que seja esclarecido o que são essas coisas que ele não pode contar. Caso ele conte, ele está morto ou, eu não vou dizer aquela palavra de baixo calão, que é o que ele escreveu no texto da mensagem do WhatsApp, para não ferir o ouvido da audiência, que é querida e qualificada aqui do Bradock Show. Pois é, falando agora nessa questão da convocação, que o vereador antecipou, né, e também queria ouvir ambos os senhores, porque o senador Eduardo Girão está cobrando celeridade para a audiência na Comissão de Segurança Pública com Alexandre de Moraes e seu assessor Tagliaferro. O pedido ocorre após a denúncia da Gazeta do Povo dessas mensagens de WhatsApp entre Tagliaferro e sua esposa. E esse requerimento para a audiência foi aprovado no dia 1º de abril, após a divulgação do vídeo, onde o Tagliaferro demonstra medo do ministro. Diálogos anteriores já revelaram como Moraes encomendava relatórios do TSE para suspender perfis nas redes sociais. E segundo Girão, abre aspas, não dá mais para esperar, temos que ouvir Tagliaferro urgentemente, fecha aspas. Jorge Serrão, você acha que esta audiência vai acontecer? Segunda pergunta, vai acontecer em breve? E terceira pergunta, o que vai ocorrer se essa audiência de fato acontecer lá no Congresso Nacional? Perguntas ultra pertinentes. Primeiro, é pouco provável que o Congresso, que o Senado tenha coragem de convocar o ministro Alexandre de Moraes para esclarecer qualquer coisa.
depois ou antes do Tagliaferro falar. Segundo, Tagliaferro indo lá, é muito provável que, se for aprovada a ida dele até o Senado, é grande a possibilidade de antes ele sofrer aí uma prisão preventiva ou medidas restritivas da liberdade que façam com que ele fique quietinho. Isso é muito mais provável que aconteça. Ou então, o que está acontecendo agora no Brasil, o movimento é para prestar atenção. Parece, há indícios de que existe uma espécie de fogo amigo do sistema de poder, principalmente do governo do PT, contra o ministro Alexandre de Moraes. É muito estranho como esses dados estavam lá, disponíveis. Era um inquérito sigiloso, disponível no sistema da Polícia Federal, de maneira inocente, e depois retirado providencialmente após a revelação. Isso é muito esquisito, né? Pode parecer aí um fogo amigo contra o ministro Alexandre. E começaram a pipocar aí reportagens nacionais e internacionais contra o ministro, vale a pena chamar o destaque do jornal O Globo. O colunista Merval Pereira fez matérias duras contra o ministro Alexandre de Moraes e também na Globo News falou pesadamente contra o ministro. Quando o Merval fala, ele está falando em nome da Globo. E quando fala em nome da Globo, pode estar falando em nome de quem ajuda a patrocinar a Globo. Entendeu? Os bons entendedores entenderão. Pois é, Serrão, interessante esse ponto, antes de passar a palavra para o vereador, porque eu estava lendo a matéria do The Economist, criticando duramente Alexandre de Moraes, e no trecho final me surpreendeu como a The Economist, que não pode ser acusada de ser um veículo bolsonarista, reacionário, de direita, não sei o que, golpista, todas as baboseiras que aparecem, né, de vira e mexe, mas a The Economist trouxe uma declaração, uma aspa importante, daquilo que ela definiu um importante pensador intelectual de esquerda. E essa pessoa manifestava preocupação justamente sobre o risco de que Alexandre de Moraes, nesses seus abusos, podem se criar uma sorta de ritual, né, utilizado no futuro por outros ministros que virão do STF, quem sabe de direita, e esse ritual utilizado contra ele. Então, a criação de um precedente jurídico que muita gente na esquerda começa a se preocupar, poderia ser utilizado no futuro contra eles próprios. Vereador, na sua opinião, a esquerda, e eventualmente o próprio governo, e os seus dependentes, como a Rede Globo, né, que depende da verba pública, estão começando a se preocupar também com os superpoderes excessivos que eles mesmos entregaram a Alexandre de Moraes? É evidente que eles estão extremamente preocupados com esse uso de poder excessivo que está se sobrepondo aos outros poderes. E veja, não se trata do poder judiciário se sobrepor ao poder executivo e, consequentemente, ao poder legislativo. Não é o poder judiciário como um todo. É um membro do poder judiciário. Um único membro do poder judiciário que está atropelando todas as instituições. Ele está julgando, ele está condenando, ele é a vítima, ele é o acusador, ele é tudo. Tudo, ele pede ajuda para políticos, ele trava políticos contra a parede, enfim. Mas essa situação é uma situação que torna-se um pouco complexa, porque quando o ministro Alexandre de Moraes começou essa via persecutória sobre a esquerda, sobre os políticos, a direita, perdão, e sobre os políticos conservadores, a esquerda, por sua vez, e o governo alimentou e retroalimentou esse lagarto que posteriormente se transformaria num crocodilo faminto e que quer comer o que tiver pela frente. Ele foi alimentado, ele foi instruído a fazer essas coisas, a perseguir tais coisas. Membros de jornais, artistas, quem não lembra, por exemplo, da Raquel Sherazade, que escreveu em caixa alta, Xandão, não é verdade? Membros do MBL, Movimento Brasil Livre, o Renan, que escreveu no Twitter, em alto, em bom som, em caixa alta, nós te amamos, Alexandre de Moraes. Ou seja, enquanto um setor da sociedade estava sendo perseguido, vilipendiado, satirizado, perdendo o mandato, sendo preso e perdendo todas as suas prerrogativas, sobretudo prerrogativas parlamentares, e, além das prerrogativas parlamentares, prerrogativas de chefe de poder do executivo. Afinal de contas, quem não lembra quando o ministro Alexandre de Moraes
impediu o presidente Bolsonaro de indicar o delegado Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Enquanto o pêndulo estava nas mãos ou no lado do Alexandre de Moraes e favorecendo a esquerda, a mesma esquerda alimentava aquele lagarto, alimentava aquela serpente, alimentava aquele ser que se transformaria no monstro, que é hoje. O chicote continua na mão do Alexandre de Moraes. E a vítima desse chicote já não é mais a direita extrema, já não é mais a direita bolsonarista. Afinal de contas, essa direita já não está mais no poder. E agora, esse ser superpoderoso, com o chicote, está dando chicotada justamente naquelas pessoas que retroalimentaram aquele serzinho, aquele lagartozinho de 4 anos atrás. Sim, o centro e a esquerda. Estamos falando do governo federal. O Alexandre de Moraes hoje está atropelando, inclusive, as ações do próprio governo federal. Ninguém mais tem a capacidade hoje, a nível de poder institucional, de deter esse ministro. Por essa razão, nós estamos vendo, inclusive, empresas esquerdistas, né? A The Economist, a gente pode qualificá-la como esquerdista, progressista, com todas as palavras. De fato, ela não é de direita, ela não é uma pessoa que atenta contra o Estado de Direito. Não, não. A gente tem hoje, nas linhas de investigações internacionais, o ministro Alexandre de Moraes sendo o pivô disso tudo. Ele travou a operação de uma empresa privada norte-americana, de capital aberto, ou seja, ele travou recursos de cidadãos norte-americanos no Brasil. Ele fez de tudo. E sim, a esquerda hoje, alinhando essa linha de raciocínio do Serrão, que foi espetacular, está temendo. Por isso você vê a Globo News, por isso você vê jornalistas que representam esse sistema de TV, que, por sua vez, é grandemente patrocinados por recursos e verba pública do governo federal, criticando e fazendo críticas que outrora não faziam. Daqui a pouco você vai ver a Daniela Lima, daqui a pouco você vai ver o Otávio Guedes, até mesmo o William Bonner no Jornal Nacional. A situação do ministro Alexandre de Moraes, ela já ficou, na verdade, uma situação insustentável para a democracia. Talvez os seus próprios pares sintam-se incomodados com essas anomalias e esse sistema persecutório criado pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem sabe a reação possa vir até dentro do STF. Tenho minhas fortes dúvidas que a coragem seja um item muito presente entre os ministros, mas a ver o que vai acontecer. Vamos falar do ex-presidente Michel Temer, porque o ex-presidente Temer afirmou que seria melhor que o STF reduza a penas dos condenados pelo 8 de janeiro do que o Congresso aprovar a anistia. Temer propõe uma solução conciliatória com a nova dosimetria das penas para que não se crie, segundo ele, abre aspas, nenhum mal-estar com o STF, fecha aspas. Patrinho político de Alexandre de Moraes, Temer afirma que o ministro é, abre aspas, moderado, sensível e que sabe o que fazer, fecha aspas, e que, abre aspas, não é um sujeito cheio de rancores, fecha aspas. O ex-presidente revelou que ministros do Supremo estariam sensibilizados com o pleito de revisão das penas. Interlocutores de Bolsonaro teriam identificado magistrados mais flexíveis à proposta. Jorge Serrão é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, ou seja, a possibilidade que algo mude vindo do próprio Supremo. Mas, na sua opinião, Michel Temer falando que Alexandre de Moraes é sensível e sabe o que fazer, considerando que acaba de soltar um traficante de drogas búlgaro como retaliação a uma decisão da Suprema Corte da Espanha, segundo, na sua opinião, Michel Temer tem razão? Olha, eu vou me transmutar aqui na velhinha de Taubaté. E a velhinha de Taubaté, ela já começa para vocês fazendo uma oração. Que Deus traga para nós esse ministro Alexandre de Moraes que Michel Temer acabou de descrever. Assim seja. Tomara que ele venha. Mas enquanto ele não vem, vamos para a realidade política brasileira. O presidente Michel Temer está tentando, como sempre, fazer a conciliação. Ele é especialista nisso, ele gosta disso e acredita nisso. Foi ele quem colocou no Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes. Tá, esse é um ponto que não tem como voltar atrás. Agora, o que a gente pode fazer agora? Entender o Michel Temer. Primeiro, presidente Temer, a sua avaliação de que a anistia possa ser interpretada pelo Supremo Tribunal Federal como um desafio, como uma ofensa ao Supremo Tribunal Federal, perdão, mas é uma análise equivocada.
A anistia é uma decisão política e você, como político e brilhante jurista, sabe muito bem disso. Não é uma decisão jurídica. A anistia é política, não é jurídica. Portanto, se é política, não pode ser ofensiva ao mundo jurídico. Então, esse é o primeiro ponto fundamental que tem que ser destacado e ficar bem claro. Segundo, nós hoje enxergamos a anistia como a grande possibilidade de pacificação do Brasil. E você, Michel Temer, é alguém que tem essa vontade manifesta de ver o Brasil pacificado. Você é o cara da conversa, da conciliação. Então seria muito mais fácil hoje usar o seu poder de convencimento, o seu poder de diálogo para estabelecer essa ponte entre o Congresso e entre o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas você achar, como a velhinha de Taubaté, de que o Supremo vai ceder? Não, o Supremo não tem que ceder. O Congresso é que tem que demonstrar que ele tem a hegemonia política. O Supremo não pode ser supremo na política, tem que ser supremo na realização da justiça. Então, é mais ou menos colocar aí cada macaco no seu galho, escalar o time direitinho e avançar. Se isso não acontecer, o Brasil vai para o aprofundamento da mais grave crise institucional da sua história. Então, Michel Temer, missão dada, missão cumprida. E que a velhinha de Taubaté obedeça, que a oração que ela fez funcione. Queremos ver o ministro sensível que Temer descreveu. Deixa eu só acrescentar uma notícia também para o vereador, porque aparentemente Michel Temer apresentou um plano, acabou de sair essa notícia, para Romeu Zema, para unir o centro e a direita em um único projeto presidencial, integrando propostas de Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior e Caiado. Ou seja, Temer que está se pondo como grande articulador da República, além de pacificador com o STF. Na sua opinião, isso tem alguma chance de dar certo, vereador? O articulador que só assumiu a presidência depois do impeachment da Dilma, talvez tivesse credibilidade se fosse um articulador que ganhasse as eleições diretas, concorrendo às eleições diretas e sendo eleito como Bolsonaro, Lula e tantos outros presidenciáveis. Desculpa, Michel Temer ele é um grande estrategista, é inteligente, é um intelectual, a gente não pode de maneira nenhuma negar essas características dele, mas ele não tem capacidade alguma de negociar politicamente, a não ser que ele seja o grande pivô por trás do Alexandre de Moraes, a não ser que ele seja o grande causador ou esteja por trás dessa grande trama de Alexandre de Moraes desde 2020, 19 e 20 até o ano de 2025, vigente ano. Desculpas, não tem como. Que sensibilidade? Ministro Alexandre de Moraes com sensibilidade? O ex-deputado federal Daniel Silveira encontra-se preso. Já ultrapassou os limites, está preso. Toda vez ele faz pressão psicológica. O Felipe Martins, preso. Que sensibilidade que o Alexandre de Moraes tem de condenar uma mulher, mãe de 2 filhos, porque pintou a estátua com batom a 14 anos de prisão. Veja, se isso é sensibilidade, meu Deus, eu sou uma pedra. Se eu, Alexandre de Moraes, é um homem sensível, esse quem vos fala, Rafael Satier, é uma pedra. Porque, pelo amor de Deus, então, assim, umas situações que a gente vê acontecendo na nossa nação, no nosso Brasil, e um desejo extremo por protagonismo por pessoas que nunca tiveram credibilidade para exercer tal poder. O Michel Temer teve ali nos seus 2 anos de gestão e de mandato, que foi, inclusive, uma articulação de bastidor, pois quando ele percebeu que efetivamente a Dilma Rousseff tinha grande possibilidade de ser afastada das suas prerrogativas no impeachment de 2016, ele foi para cima e articulou para que ela fosse impeachmentada mesmo e assumisse o seu lugar. Esse é o articulador do Brasil? Pelo contrário, para mim é esse que age na surdina, nas sombras da República, a fim de que a sua vontade e o seu desejo seja feito. Qual a autoridade, a autonomia que ele tem para chamar os presidenciáveis e governadores dos estados, Romeu Zema, Cláudio Caiado, Ronaldo Caiado e tantos outros? Não tem legitimidade e credibilidade nenhuma, a não ser que, volto a dizer, seja ele o grande mentor de tudo aquilo que o Alexandre de Moraes esteja fazendo, e que seja com a anuência e complacência desse Michel Temer, que diz que Alexandre de Moraes tem sensibilidade. Não há sensibilidade em nenhuma das ações do ministro Alexandre de Moraes.
Não há sensibilidade. Prerrogativa de anistia é uma prerrogativa única e exclusiva do Congresso Nacional, da Câmara Federal. É uma decisão política, guardada e vedada na Constituição Federal. Prerrogativa de ministro do Supremo Tribunal Federal não é ceder, é fazer o que os legisladores criam. São as leis. Eles guardam a Constituição. O Supremo Tribunal Federal não tem que decidir politicamente, não tem que ter sensibilidade política. Não é prerrogativa de quem está sentado na cadeira. Apesar de que hoje as prerrogativas foram suprimidas. Né? Hoje, o que acontece na República é ministro do Supremo Tribunal Federal dando entrevista, como se fosse o Bonovox, do YouTube, um popstar, e ministro do Supremo Tribunal Federal articulando junto aos deputados federais na Câmara a retirada da assinatura da emergência para pautar a emergência da anistia. E isso é completamente inconstitucional. É esse o Brasil que a gente vive. Se isso para o Michel Temer é insensibilidade, eu sou uma pedra. Senhor. É bom ficar de olho nos movimentos do Michel Temer, até porque tem coisa muito articulada vindo aí dos imortais. Vocês viram um imortal no Globo mandando bala para cima do sistema judiciário. Vimos outro imortal ressuscitar também, José Sarney, falando de pacificação, falando que é preciso ter uma reforma política, falando que o Congresso Nacional tem que retomar a sua capacidade de fazer política. Portanto, é bom ficar atento, hein? Os imortais estão agindo nos bastidores e quando eles começam a agir, sai da frente. Eu teria tanta piada sobre os imortais que nunca escreveram livro decente. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo.